levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Queridos, estaremos orando e pedindo a Deus que nos oriente e nos ministre ao nosso coração e ao seu coração aquilo que Deus quer falar-nos esta noite. Oremos, portanto. Nosso Deus e Pai, te louvamos por esta oportunidade de que aqui estamos, Senhor, te adorando, te bendizendo e louvando o teu nome. Pai querido, abençoe os teus filhos que estão assistindo este trabalho, abençoe os teus servos, ó Deus, que estão em suas casas agora com desejo de se reunirem, mas por conta destas circunstâncias, ó Deus, estamos separados, porém em espírito estamos juntos te adorando. Ministre a tua palavra em nossos corações, é o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Ouviremos um hino para a irmã Leni Brosiato, a minha esposa, que estará adorando a Deus neste momento. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E também aos internados também. Graças a Deus por estarmos aqui reunidos, aqui na nossa casa, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa adoração. Nós sabemos que estamos passando tempos difíceis, um momento difícil, mas é como o profeta Abacuque nos ensina: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E não há, irmãos, como negar que a igreja está vivendo a última hora. Todos os sinais evidenciam a volta de Jesus e temos que estar preparados. E esta semana o Espírito do Senhor, Ele bradou no meu coração: já estamos na última hora. É como o apóstolo João, ele usou aquela expressão bem carinhosa: filhinhos, é já a última hora. E é a hora da gente trabalhar, é hora da gente fazer uma decisão, certo? É hora da gente se preparar, é hora de guerrear, porque estamos na última hora. Então não desperdice o seu tempo nesta última hora. E o hino que Deus colocou para louvar esta noite é a última hora de Eliezer Rosa. Então vamos adorar o Senhor com este hino. E você medite na letra deste hino, você que está nos ouvindo. É hora de se preparar e ao Senhor buscar em constante oração. É hora de unir as forças, porque Deus opera onde há união. É hora de esquecer a guerra e pensar na terra faminta de Deus. Oh, vamos começar agora, porque já estamos na última hora. É hora de estender as mãos em prol da multidão que está do outro lado. É hora de reconhecer que Deus vai requerer de quem está parado. É hora de sair ao campo e ver o mundo em pranto no abismo escuro. Por que não começar agora, já que estamos na última hora? É hora de compreender e a si mesmo dizer: eu nada tenho feito. É hora de buscar as almas que já não tem calma, sem que alguém rejeite.
tua autoridade nos dá liberdade de tocar trombeta. Oh, vamos hoje sem demora, porque já estamos na última hora. É hora de estender as mãos em prol da multidão que está do outro lado. É hora de reconhecer que Deus vai requerer de quem está parado. É hora de sair ao campo e ver o mundo em pranto no abismo escuro. Por que não começar agora, já que estamos na última hora? Por que não começar agora, pois já estamos na última hora? Então estamos na última hora. Então prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o teu Deus. Amém. Meus amados, nós louvamos a Deus por este louvor, esta adoração, que conclama o povo de Deus a se juntar nesta última hora. De acordo com o texto que li, Mateus capítulo 24, nós já estamos começando o princípio das dores. Chegou o tempo de princípio das dores. A palavra de Deus, ela vai ser, a cada dia que se passa, mais notória e conhecida pelos homens. A humanidade, impulsionada por fatos, acontecimentos, e por que não dizer, por catástrofes, como esta que está acontecendo, eles se voltarão para Deus. E nós, a igreja de Cristo aqui na terra, nós que temos a responsabilidade de implantar o reino de Deus, nos é chegada uma oportunidade, é aberta uma porta, apesar de estarmos com as portas dos templos, dos nossos templos cerradas, mas a palavra de Deus não está presa, porque quando Paulo foi preso e levado para Roma, ele estava na prisão, porém a palavra de Deus não deixou de ser divulgada, não deixou de ser ensinada. Ele utilizou-se de cartas e mandava para as igrejas, e as igrejas eram edificadas. Queridos, nós estamos num tempo em que o assunto que mais se sobrepõe, o assunto que domina a mídia, as conversas, todos os contatos por telefone, claro, através das mídias sociais, tudo converge para a peste, ou essa pandemia que estamos experimentando no mundo. Corona é um termo latino que significa coroa, coroa da vitória ou simplesmente coroa. Então existem muitos comentários, discussões, entrevistas, declarações de governos, de chefes de Estado, de ministros, principalmente da área da saúde, que estão informando a população, que estão, de certa forma, trazendo informações para que a comunidade, para que a população tome uma atitude diferente daquela que vinha normalmente tomando, a vida normal, e agora estamos sendo, podemos dizer, bombardeados com tantas informações, com tantas notícias, com tantos comentários e com tantos pontos de vista, às vezes convergentes, às vezes divergentes, porém nós precisamos ter calma, mantermos a calma, porque como cristãos que somos, como discípulos de Jesus que somos, nós temos absoluta convicção de que este momento
é o momento mais propício para a divulgação da palavra de Deus. Então, queridos, nós louvamos a Deus porque a Bíblia, ela é atualizadíssima. A Bíblia já falava de peste, já fala, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Deus, no Antigo Testamento, Deus falava para Israel, Deus castigava Israel, Deus castigava as nações, né, que eram contra Israel. Enfim, em todo o panorama do Antigo Testamento, nós vemos ações de Deus julgando nações. Então, não seria diferente agora, não será diferente agora, porque o mundo está caminhando a passos largos para o final dos tempos. Então, queridos, em primeiro lugar, nós queremos destacar que, apesar do mundo não cumprir a palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre no mundo. Eu vou repetir. Apesar de o mundo não cumprir, não obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela se cumpre no mundo. Olha só uma expressão do profeta Isaías, capítulo 26, de versículos 20 e 21 do profeta Isaías. Esses capítulos 24 até o 27 do profeta Isaías, os comentaristas chamam de pequeno apocalipse de Isaías. Portanto, é o momento em que o profeta fala de ações que vão acontecer no final dos tempos, fala de julgamentos, fala de últimas coisas. E aí, no capítulo 26, Isaías se dirige à nação de Israel e diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Olha só, queridos, que palavra tão atualizada, dita pelo profeta Isaías 600 anos antes de Cristo. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela traz subsídios necessários para que nós saibamos de que que a palavra de Deus está se cumprindo. Então, meus queridos, em Lucas, capítulo 21, versículo 26, nós também encontramos a palavra de Deus dizendo: homens desmaiarão de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então a palavra de Deus, queridos, ela traz a nós luz, ela nos traz informações. Então isto está acontecendo agora. Milhares de pessoas no mundo afora estão desmaiando de terror, estão apavoradas. Mas o que fazer? Nós que temos em nossas vidas a ação do Espírito Santo, estamos tranquilos e sabemos que isto nada mais é do que cumprimento da palavra de Deus. O apóstolo Pedro também, ele, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículos 19 a 21, o apóstolo Pedro se expressa desta maneira: e temos firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum,
mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, meus amados irmãos, meus amados amigos, aqui de Remígio, da Paraíba, do Brasil, do mundo, a palavra de Deus, ela não está circunscrita nem restrita a um estado, uma nação, uma cidade. Ela é para todo mundo. Por isso que o profeta Abacuque também na sua fala, na sua inspiração, ele diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então, queridos, estamos começando uma época em que a palavra de Deus, a glória de Deus, ela será conhecida nos quatro cantos da terra. Portanto, a primeira coisa, em primeiro lugar, nós temos aí as evidências e a fundamentação na palavra. Então, no texto em que eu li, capítulo 24 de Mateus, os versículos de 1 até o 8, nós vemos esse discurso de Jesus, que em parte se cumpriu, né, quando os discípulos perguntaram a Jesus, não vedes, mostrando a ele a estrutura do templo, e aí Jesus surpreende os discípulos dizendo, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí, queridos, isso era por volta do ano 33 da era cristã. No ano 70, 27 anos após, 37 anos após, no ano 70, aquela estrutura, a cidade de Jerusalém foi invadida, a cidade de Jerusalém foi saqueada, os exércitos romanos cercaram a cidade, e aí infligiram a Jerusalém uma perda terrível, muitas pessoas morreram, e o templo foi derrubado. Por quê? Porque se cumpriu a palavra do Senhor Jesus. E aí, amados, Jesus continua dizendo, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, amados, olha a resposta de Jesus. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus está começando a falar aqui dos falsos profetas. Jesus começa a falar e dizer, acautelai-vos, não se deixe levar por qualquer afirmação, por qualquer doutrina, mas queridos, que nós nos voltemos pela palavra. A palavra de Deus é que é inerrante, a palavra de Deus é que tem autoridade. Então a palavra de Deus é que é capaz de orientar-nos, porque é inspirada, porque ela foi deixada para que nós, através do Espírito Santo, possamos instruir o mundo acerca destas últimas coisas que estão começando a acontecer. Então, acautelai-vos. Surgirão muitos falsos profetas, muitos virão em nome de Jesus, até dizendo que eu sou o Cristo. Mas, amados, quando nos voltamos para a palavra, quando nos fundamentamos na palavra, por isso que na reforma protestante, né, a reforma ela trouxe-nos de volta a palavra, ela tirou das estantes do Vaticano a palavra que era proibida de ser divulgada. A palavra foi, podemos dizer, espalhada primeiramente pela Alemanha, ela foi traduzida, ela foi impressa, o mundo não conhecia,
queridos, quando não se conhece, o grande problema da humanidade é porque não conhece a palavra. Então, apesar de os homens não cumprirem a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela se cumpre no mundo. Daí Jesus continua dizendo: ouvirei de guerras. E depois que Jesus disse isto, querido, deu estas previsões para os discípulos. Ele vai ser entregue, ele vai ser morto. Imagine aquele momento que os discípulos passaram. Era como se para ele tudo tivesse acabado, tudo tivesse terminado. Mas aquilo tinha que acontecer, Jesus tinha que morrer. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E depois apareceu para os discípulos. E por último disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E também recomendou que quando nós fôssemos revestidos de poder, e aí nos lembra o texto de Atos, no capítulo 1, e no versículo 8 diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Olha só, queridos, Jesus falando estas palavras aos discípulos, estas últimas palavras, ele estava de acordo, ele estava falando na mesma linha que falou e que Mateus escreveu. Eu li até o versículo 8. Mas no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, Jesus diz para os discípulos: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, eu quero dizer com isso, explicar com isso, que nós estamos começando o tempo do fim. Estamos começando o princípio das dores. Este evangelho vai ser pregado até os confins da terra. Antes ele havia dito: este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as nações, a todas as nações, então virá o fim. Então, queridos, as barreiras estão sendo derrubadas. Não existem mais barreiras para a pregação do evangelho. O cristianismo está sendo divulgado, está sendo implantado, também está sendo perseguido. Eu li agora há pouco, antes deste culto, estava lendo uma manchete, que os cristãos estão sendo perseguidos agora na China, de maneira mais terrível, mais violenta. Então, amados, são sinais da volta de Jesus. E Jesus, continuando aqui no capítulo 24, ele diz: se levantará nação contra nação. Nunca mais deixou de haver guerras. E em momentos oportunos, guerras mundiais aconteceram. Reinos se levantaram. Grandes reinos, grandes conquistadores se levantaram. Nesta era presente, no século passado, em 1939, levantou-se um homem, lá na Alemanha, Hitler, e disse que ia fundar um reino que duraria 1000 anos, a Germânia. E aí, queridos, eles foram derrotados em 1945. Era um levante. Este homem levou o mundo a uma guerra mundial. Milhões de pessoas morreram. De lá para cá, nunca deixou de haver guerras. Não houveram mais guerras a nível mundial. Porém, em todas as nações, em todos os continentes, há conflitos, há guerras, há rumores de guerras. E então, queridos, a palavra de Deus está se cumprindo. E sereis nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes. Enquanto algumas nações gastam bilhões, trilhões de dólares em defesa e armamento, em outras nações vemos crianças, adultos, povos inteiros sendo dizimados pela fome. Isto nada mais é, queridos, do que a natureza humana gananciosa, que quer conquistar, que se esquece dos seus semelhantes. Se
o mundo distribuísse todo o alimento que é produzido no mundo, não haveria fomes. Mas há um desequilíbrio tão grande em que muitos se alimentam sobejamente e outros milhares, para não dizer bilhões de pessoas, padecem de fome. Isto é sinal da volta de Jesus. Isto é, queridos, cumprimento desta palavra. Depois, haverá pestes. Essa peste que está acontecendo agora do coronavírus, isso não é a primeira. Já tivemos na humanidade terríveis pandemias terríveis. A peste negra, a gripe espanhola, nos séculos passados, né? As últimas pestes, a gripe suína, o vírus H1N1, enfim, o ebola na África. Enfim, queridos, as pestes estão acontecendo, não só atingindo humanos, mas agora mesmo na África, na Nigéria, está acontecendo uma peste de gafanhotos, que aquela nação está pedindo socorro a outras nações. Pestes estão acontecendo no mundo inteiro. Terremotos. Neste século 21, já aconteceram terremotos de grande magnitude. Morreram já milhares e milhares de pessoas. São sinais da volta de Jesus. Portanto, amados, nós temos absoluta convicção de que a palavra de Deus, ela se cumpre. Eu estou falando isto para fundamentar uma afirmação. O mundo não cumpre a palavra de Deus, mas a palavra de Deus se cumpre no mundo. Uma outra coisa, amados, que nós verificamos nesses tempos de pandemia, é que agora está surgindo, está ficando cada vez mais clara a penúria, o desamparo, a fragilidade das pessoas. Nós estamos agora constatando, né, de forma terrível, que os sistemas de saúde das nações, eles não são capazes de atender a uma demanda de uma pandemia. Não são capazes. Não existe nenhum sistema de saúde do mundo que consiga atender adequadamente. A China sofreu milhares de baixas, de mortos. Mas graças a Deus, naquele país, esta pandemia, ela já está sob controle. E isso é o que dizem os especialistas, e que nós estamos ouvindo em todos os dias. Então, queridos, o restante do mundo agora está sofrendo as consequências daquilo que começou lá na China. Mas, amados, nós estamos constatando que não existe Europa, apesar de rica, apesar de ser nações do primeiro mundo. Nós vemos a Europa, que está agora se dobrando, está agora sendo dobrada, está sendo humilhada por um organismo unicelular, invisível a olho nu, e que eu gosto de dizer que isso é o exército de Deus. Deus tem exércitos para humilhar o homem, para provar a humanidade. A humanidade ainda não entende que linguajar é este, e acha que isso, pode até achar que isso não tem nada a ver com o Deus do Novo Testamento, o Deus da misericórdia. Mas Deus é o mesmo, queridos. Deus é o mesmo. Ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isto também se fará. Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria. É o que está acontecendo agora. Então, queridos, nós estamos vendo a fragilidade dos sistemas, o sistema de saúde. Estamos vendo, queridos, que as situações, as pessoas se fragilizam e ficam com medo, e ficam correndo de um lado para outro, e buscam alimento, buscam estocar alimentos. Os supermercados de alguns países estão sendo esvaziados. Aqui no Brasil,
graças a Deus, não chegamos a isso ainda, mas não se acha mais, por exemplo, equipamentos, máscara, não se acha mais álcool gel em canto nenhum nos comércios, pelo menos aqui do nosso estado. Então, amados, o que é isso? É a fragilidade do sistema humano. A população, ela reage com medo diante desta pandemia. Ao mesmo tempo, nessa situação mostra-se mais uma vez a falta de escrúpulo das pessoas. Muitos estão se aproveitando. Muitos estão se aproveitando para vender a preços exorbitantes estes itens que estão faltando. Então, queridos, nós estamos vendo, em segundo lugar, primeiro, cumprimento da palavra de Deus. Em segundo lugar, a fragilidade do ser humano. Como o ser humano, como o sistema humano, as nações, os presidentes das grandes, das poderosas nações, eles se dobram, eles se curvam, eles têm que se convencer diante dos fatos de que estão diante de uma coisa grandiosa, fora do controle das suas forças, do seu poderio, porque isto é uma coisa, queridos, que Deus está permitindo. Então, amados, nós vemos que Jesus, ele compara as pessoas prudentes, né, com alguém que construiu uma casa sobre a rocha. Esta parábola hoje fica bem adequada. As pessoas que se preveniram, as nações que se preveniram, elas estão combatendo, enfrentando e superando as dificuldades. Mas a humanidade como um todo, é como se o mundo todo tivesse construído a base da sociedade sobre areia, e agora está vindo essa enxurrada, está vindo esta enchente, e está sendo constatado que as estruturas humanas, elas são frágeis e não suportam coisas adversas. Portanto, queridos, aonde encontrar a resposta para tudo isso? A resposta está em Cristo Jesus. A resposta está numa coroa. A resposta está em Jesus e este crucificado. Jesus, quando foi à cruz, ele suportou sobre si uma coroa, agora uma coroa de espinhos, uma coroa escarnecedora, uma coroa que foi colocada sobre ele de modo leviano, de modo cruel, para dizer que ele era o rei dos judeus, e escarneciam de Jesus. Mas, queridos, a resposta está em Jesus. Jesus tomou sobre si as nossas dores, venceu tudo. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Com ela, porém, ele triunfou sobre o inferno, sobre a morte, sobre o diabo. Naquele momento em que Jesus foi levado ao patíbulo da cruz, eu gosto sempre de dizer uma coisa, lembrar uma coisa para a igreja, para os irmãos. O diabo, ele tem estratégias. Quando Jesus era criança, Satanás queria matá-lo. É tanto que moveu Herodes para matar todas as crianças da cidade de Belém, de 2 anos para baixo. Elas foram mortas. Por quê? Porque Satanás queria ver se atingia o prometido de Deus. Ele queria ver se atingia o filho, a semente da mulher, que havia nascido naquela cidade de Belém. Mas Jesus escapou da morte. E isto, amados, por causa de uma obediência, né? Uma obediência de José e Maria. Até citamos isso há alguns dias, que nós, neste momento, devemos ser prevenidos. Nós não vamos tentar ao Senhor, nós não vamos nos expor. Por isso que estamos agora fazendo este culto em casa, por isso que estamos transmitindo este culto a partir dos nossos lares, onde não há um ajuntamento grande, porque não podemos atentar contra as demandas, contra as sugestões e orientações das nossas autoridades. E aí estamos obedecendo tanto as autoridades seculares,
com as autoridades eclesiásticas. O nosso pastor presidente, pastor José Carlos de Lima, ele nos orienta: olha, suspende os cultos, faça o contato com os irmãos através das mídias sociais, e é isso que estamos fazendo. Então, amados, a mesma coisa aconteceu com José. José foi avisado em sonho: fuja para o Egito. Então ele se precaveu. Por quê? Para que Herodes, para que Satanás, com a instrumentalidade de Herodes, não chegasse a perpetuar o crime de matar o Filho de Deus ainda infante. Agora, olha que coisa interessante. Jesus cresce. Jesus começa o seu ministério. E um dia, ele faz aquela conversa com Pedro e com os discípulos, aonde pergunta aos discípulos o que é que dizem os homens a respeito do Filho do Homem. E os discípulos dizem que alguns dizem que ele é um profeta, que ele é Jeremias, que ele é Elias. E aí, amados, no final de contas, Jesus ouve a declaração de Pedro, que diz que tu és pedra, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, amados, nós vemos que esta declaração, ela foi revelada pelo Espírito de Deus. E depois disto, logo em seguida, Jesus diz que vai morrer, declara que vai morrer. E aí Pedro, sem entender, ele empresta a sua boca ao diabo. E aí repreende Jesus, que não queria que ele morresse. Então olha só, Jesus agora diz: afasta de mim, Satanás. Então chegou o mesmo Satanás que queria matar Jesus quando criança, ele agora queria evitar a morte de Jesus. Mas, queridos, foi na morte de Jesus que tudo se resolveu. É na morte de Jesus que a sua vida foi resolvida. É na morte de Jesus que ele reconcilia a humanidade consigo, com Deus. É na morte de Jesus que ele triunfa, que Satanás é derrotado. A última tentação foi a tentação para que Jesus descesse da cruz, para que Jesus triunfasse ali agora sobre o Império Romano. Mas, queridos, graças a Deus, isto não aconteceu. Jesus suportou a cruz, e ele agora é o intercessor, ele agora está à destra do Pai, e agora, queridos, é a nossa solução. Ele é a solução para a humanidade. Portanto, nestes tempos de angústia, nestes tempos em que a humanidade está fragilizada, nós aconselhamos, nós sugerimos que você se volte para Jesus, que a igreja se volte para o Senhor, que a igreja não perca o costume de ler a Bíblia, o costume de orar. A igreja não está proibida de adorar a Deus. Os templos estão fechados, mas a igreja está viva. E o exemplo é este aqui agora. Quantos pastores, aqui pelo menos somente no estado da Paraíba, nesta noite, estão pregando o Evangelho, estão admoestando o povo de Deus, estão aconselhando os amigos que ainda não são crentes a se voltarem para Deus. Quantos estão usando as mídias sociais para que o nome do Senhor não seja esquecido? Esta humanidade que esqueceu de Deus, essa humanidade que escarnece de Deus, ela está começando a ser chamada a atenção. Isto, queridos, é um bater da porta de Jesus. É uma expressão que tem lá em Apocalipse. Nós podemos ver esta expressão em Apocalipse, capítulo 13, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então Jesus está batendo na porta da igreja. Essa carta foi para a igreja. Jesus está batendo na porta de cada crente, está batendo na porta do teu coração. Não esfrie a sua fé, não desfaleça da sua fé, olhe para o alto, e aí vai se cumprir nossa vida agora. As últimas palavras de Apocalipse, quando o apóstolo João, ele nos fala no capítulo 22, que nós devemos agora proferir: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É tempo da igreja agora
sair do seu costume, quebrar os paradigmas e divulgar a palavra de Deus e fazer com que os amigos, os parentes, eles sejam anunciado a eles a salvação, dizer para eles: olha, a palavra de Deus está se cumprindo. Então, amados, chegou um momento muito interessante da igreja. Então, queridos, Jesus está batendo a porta da igreja. Jesus está batendo a porta do coração dos crentes. Jesus está batendo a porta do coração dos não crentes, porque nós agora, com evidências, porque muitos não creem, porque muitos se dizem ateus, mas agora com evidências, nós cremos na palavra pela fé, mas agora o mundo vai ver o cumprimento da palavra, literalmente falando, e aí estamos com uma ampla oportunidade. Então, que Deus te abençoe. E eu quero deixar um versículo que se encontra na carta de Paulo aos Romanos como esperança para nós. Não devemos temer, não devemos nos expor, porém não devemos ter medo, não devemos ficar apavorados, não devemos ficar pensando que as coisas não têm jeito, que as coisas estão chegando ao fim. Não, queridos, nós somos de uma classe de pessoas completamente diferente dos que não conhecem a palavra. Nós temos esperança, nós temos certeza de que tudo isto vai redundar na volta gloriosa do Filho de Deus. Então, apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8 e versículo 28, para toda a igreja, eu deixo para a igreja de Remígio, eu deixo para todos os crentes que nos ouvirem através da internet, através do YouTube, versículo 28 de capítulo 8 de Romanos, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só, todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Para o bem de quem? Para o bem de quem ama a Deus. Então, como você ama a Deus, como nós amamos a Deus, até as pandemias, elas poderão contribuir para o nosso bem. Você pode não entender o momento que está vivendo, mas saiba que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe e vos abençoe. Eu convido a todos para quarta-feira. Nós estaremos aqui no mesmo horário e já com algumas dificuldades, algumas situações que apareceram de última hora, né, porque esta é a primeira transmissão que fazemos, mas quarta-feira estaremos novamente. Agora, nas quarta-feiras, estaremos estudando a lição bíblica da escola dominical. Então, não perca quarta-feira, mesmo horário, 7h30, 7h45 no máximo, nós estaremos aqui reunidos, comentando a lição bíblica da escola dominical. Vamos agradecer a Deus e eu quero dizer aos irmãos, reforçar o que foi recomendado. Os irmãos, na medida do possível, não saiam de casa, não se exponham, principalmente os idosos, não se exponham sem necessidade, né? Então, fique em casa, ore, leia a palavra, os que têm filhos pequenos, aproveite, né, para fazer culto doméstico, enfim, outras atividades, de modo que você tenha a precaução e o cuidado para não ser contaminado. E crer, principalmente crer, ter fé, ter esperança e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Oremos a Deus. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos pela tua palavra, pela tranquilidade que ela nos traz, em nos indicar, Senhor, que tudo isto são prenúncio do evento mais glorioso que acontecerá na terra, que é a tua segunda vinda. Jesus, querido,
Nós te louvamos e te bendizemos pela oportunidade de vivermos nesta época, pela oportunidade, Senhor, que nos deste e nos estás dando para trazer ao mundo o conhecimento da Tua palavra e que ela está se cumprindo no mundo. Pai querido, abre corações, Espírito de Deus, convença vidas. Te pedimos a Tua graça, a Tua bondade e a Tua misericórdia sobre nossas vidas, assim que oramos agradecidos em nome de Jesus. Deus abençoe.